Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 26/9, era para ministrar um web aula ao vivo, porém, eu tive uma demanda interna aqui, onde eu estou resolvendo alguns probleminhas que eu tive com... Problemas não, né? Na verdade, fechando algumas notas, fechando alguns calendários e cronogramas aqui, e aí eu não vou conseguir ministrar a aula de forma ao vivo, mas é igual eu comentei com os colegas que apareceram, né? Apareceram dois colegas aqui para assistir a aulas, só que eu não vou conseguir efetuar essas aulas hoje de forma online. Semana que vem a gente volta normalmente, tá? Então, o que que eu falei para eles? Ó, pessoal, eu já tenho todos esses conteúdos gravados, né, de auxílio ao desenvolvimento das atividades. O que que vocês vão fazer? Vão assistir esse conteúdo que eu vou estar disponibilizando hoje. Aqui, ó, o conteúdo que eu vou estar disponibilizando, basicamente, é esse vídeo. Esse vídeo é de uma turma técnica eletrotécnica, só que eles trabalhavam em outra plataforma. Então, aqui, ó, se no começo do vídeo você não estiver entendendo, né, qual que é a plataforma que eu estou trabalhando com eles, é porque a plataforma ela é diferente da plataforma de vocês, tá? Então, aqui a gente chama de T2K, né, uma outra plataforma. A plataforma de vocês é o que a gente chama de Moodle, tá? Mas é a mesma unidade curricular, manutenção, são as mesmas atividades, então são duas atividades aqui. E aí, né, aqui eu até mostro outro cronograma, mostro algumas informações, mas o que que é importante para vocês? Essa aqui, ó. Eu vou ler junto com vocês situação de aprendizagem, vou ler ali sobre as folhas respostas, vou auxiliar vocês no desenvolvimento das atividades e vou disponibilizar também para vocês alguns documentos que são lidos aqui, ó. Então, aqui, ó, dentro da aula eu mostro a NR10, o POP 003, que é um procedimento operacional padrão, e o POP 107, que é um outro procedimento operacional padrão que a gente vai precisar para o desenvolvimento das duas atividades. Esses documentos aqui, ó, na plataforma de vocês, vai estar disponível dentro de biblioteca, tá? Então, aqui, ó, você está dentro de situação de aprendizagem, vem aqui para a biblioteca e aí vai estar aqui, ó, NR10, POP 107 e POP 003. Fora os vídeos, né, do nosso professor, que é um professor que trabalhava aqui na unidade, que foi lá no presencial gravar, que é sobre essa manutenção, né, e operação dos sistemas elétricos de potência, tá? Então vai ser bem importante que vocês assistam e vejam essa documentação. Lembrando que aqui a documentação está por fora, o de vocês vai estar dentro de biblioteca, tá? E a situação de aprendizagem de vocês, aqui, ó, eu tenho as folhas resposta 1 e 2, que são as mesmas folhas de resposta 1 e 2. O que muda é a plataforma, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Se ficar alguma dúvida com relação, né, ao desenvolvimento das atividades, eu estou à disposição, só mandar mensagem que a gente tenta conversar da melhor forma possível. Mas semana que vem a gente volta, né, com a aula ali sobre dúvidas, né, que tenha surgido com relação ao desenvolvimento ali da manutenções e operação do sistema elétrico de potência, tá? Novamente, peço desculpa, né, pelo ocorrido, mas acontece. E na semana que vem e nas próximas, ou seja, a gente continua, beleza? Obrigado aí pela compreensão e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Fiquem agora com o conteúdo gravado, tá? E aqui, ó, coloquei três conteúdos, três arquivos, né, para que vocês tenham acesso e serão complementares no desenvolvimento dessa atividade. O que que vocês vão ter aqui, né, como arquivo extra? Eu disponibilizei aqui para vocês o link da ANR, que é baseado ali, né, ele está anexado, né, no site do governo. Então, se tiver alguma alteração, vocês terão acesso, né, a alguma alteração que ocorra. Então, é um link que manda você direto para o site do governo. Temos aqui, ó, dois procedimentos operacionais padrão da concessionária local aqui, né? Mas que serão basicamente, você vai só trocar o logotipo, muitas das vezes, né? E algum passo ali que pode se alterar, mas em linhas gerais, eles são bem semelhantes, né? Se a gente mudar de concessionária. Então, coloquei aqui um procedimento que é sobre sinalização e isolamento de área, que é uma das áreas, né, que a gente vai ter que observar. Vamos discutir um pouquinho dos passos, né, desse processo. E temos outra aqui, ó, que é sobre substituição de elo fusível da classe de 15 kV, né, ou 15.000 volts até 34,5, né, ou 34,5 também, para fazer a substituição. Tem um vídeo que eu quero apresentar para vocês. Eu vou parar de transmitir a tela aqui, só um minutinho.
para transmitir ela com áudio. Só um minutinho. E aí eu vou colocar um vídeo que ele vai dar o pontapé inicial para a gente começar a falar sobre a atividade, ó. Só, eu estou abrindo aqui, só passar a... Eu vou transmitir novamente com áudio. Vou passar esse vídeo aqui rapidinho, porque ele vai contextualizar com o que a gente vai precisar durante o desenvolvimento da atividade, tá? Finalizou esse vídeo, a gente retorna, beleza? Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Repare só, em um vídeo anterior eu prometi que ia fazer um vídeo de substituição de elo fusível. Eu vou procurar fazer um vídeo curto, bem objetivo, para que você venha aprender a substituir um elo fusível, certo? Peguei aqui um cartucho, mostra aqui o cartucho, por favor. Peguei aqui um cartucho, peguei aqui alguns elos fusíveis para a gente fazer essa substituição. Muito simples. Aqui você tem a extremidade do cartucho, deixei até já... Você tira a extremidade do cartucho, você tem um elo fusível aqui inteiro. Você tem o botão do elo, proteção do elo do fusível, né? Do elo fusível e a cordoalha do elo fusível. Por que eu falo proteção do elo fusível? Muita gente acha que o elo fusível é a cordoalha, e não é. Eu abri aqui um, ó, tá aqui a proteção do elo, eu abri para mostrar que o elo fusível tá aqui dentro. Então esse é o elo fusível. Aqui é a cordoalha do elo fusível, certo? Repare só, a cordoalha tem tanto o princípio elétrico quanto o princípio mecânico para armar a mola do porta-fusível. Então o que é que você vai fazer? Você pega aqui o elo inteiro, abre o porta-fusível, que eu já fiz isso, coloca aqui, ó, a cordoalha, vou melhorar aqui, venho aqui com ela, ó, coloca a cordoalha, puxo. O botão do elo tem o objetivo de fazer ele não voltar. Agora eu vou armar a mola do elo. Puxo a mola, pode reparar, armo aqui e dou pelo menos no mínimo uma volta. Dei uma volta, agora eu fecho e aperto aqui a cordoalha, certo? Observe só, você pode observar que vai sobrar aqui um excesso, né, de cordoalha. O que a maioria dos fabricantes dizem? Vou ler aqui para você, ó. Após a instalação do porta-fusível, cortar o excesso de condutor flexível, risco de prejudicar parcial ou totalmente a interrupção. Então, todo esse excesso aqui você tem que cortar. Eu venho aqui com um alicate, que ele pode atrapalhar o mecanismo, né, enganchar no mecanismo. Eu venho com o alicate aqui e corto. Cortei. Pronto. Fiz a substituição do elo. Ressalva. Repare só. Repare só. No botão, ele vem a especificação da corrente nominal do elo fusível. Se é de meio amperes, 1, 2, 5, 6. Só que ele não vem com o ampere. Ele vem com a sigla da curva de atuação, que é H e K. Em outro vídeo posterior eu vou explicar como é que funciona essa curva de atuação. Mas você, eletricista de manutenção, você tem que se ligar que a maioria das concessionárias já vem tabelado o elo fusível para transformadores. Por exemplo, transformadores de 75 kVA em 13.800 volts, ele vai dizer lá elo de 3H em 11.900, elo de 5H, ou seja, você tem que analisar o que diz a norma. Agora, existem chaves em derivações de ramagem de redistribuição primária. Aí você tem que saber qual é a corrente nominal dessa derivação. Você pode acessar o seu supervisor, o seu encarregado, ou ao COD, em alguns estados chamam de COD, aqui nós chamamos de COD, pede a especificação do elo correto e faz a substituição desse elo fusível. Espero... Então aqui a gente viu, né, um pouquinho dessa troca de elo fusível, que é uma das funções, né, de um profissional aí que trabalha com como eletricista de potência, né, que seria eletricista de média tensão. E já dá para a gente começar a se basear, né, na atividade. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser justamente ler a situação de aprendizagem para entender, né, o porquê desse vídeo, o porquê que eu passei ele para vocês. Lembrando, né, aquelas informações que ele falou lá, ó, qual que é o elo fusível para cada nível de tensão ou para cada transformador,
essas informações, né, elas são contidas lá na norma da região de vocês, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, da Equatorial, essa aqui, ó, NT, você quer de baixa tensão? Acho que norma equatorial média tensão. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. E aí ela vai descrever, né? Se vai ser do tipo H, se vai ser do tipo K, se vai ser do tipo. Deixa eu ver aqui. Se eu encontro. Ver se vai aparecer. Vou mostrar. Aqui é bem grande essa norma. Ele vai mostrar, né? Potência do banco. Ele está falando do banco de capacitores. Aqui, ó. Dependendo da potência, né, do transformador, se ele é um transformador monofásico, você tem a potência, né? Todo transformador ele tem uma potência em kVA, e aí você define, né? Se a tensão de fase-fase é 13,8, você vai colocar um de 0,5 H. Se, né, dependendo ali do tipo, ou nesses casos, né, que é o mais convencional para sistemas de distribuição, transformadores trifásicos. Ó, eu tenho um transformador de 45 ou os mais convencionais, né? 75 ou 112,5. Se for uma 13,8 trifásico, eu coloco um 3H, né? Se for 23,1, que também não é tão convencional, pelo menos aqui na nossa região, coloca esses aqui, de 34,5, que acontece também de utilizar 1H, 2H, 12K. Então, para cada transformador, você vai ter um elozinho diferente, né? Um elo fusível, que é aquele elemento que a gente viu, né? Que é composto ali pela base, que é a parte do elo fusível, e a cordoalha, para vocês fazerem a instalação nos cartuchos, tá? Então vamos lá agora para a leitura, né, da situação. Opa, para a leitura da situação de aprendizagem. Só um minutinho. Situação de aprendizagem. Descritivo. Então vamos lá para a leitura. Fabrício é o técnico de campo que atua no setor de planejamento e da manutenção da empresa Power System. Ao chegar no local de trabalho, João, o analista do CO, né? Nesse caso ele colocou CO só. Se tivesse aqui o Centro de Operações e Distribuição, seria o COD, né? Que o rapaz comentou lá no vídeo. O informou sobre a notificação de ausência de energia no bairro da Liberdade. Então estava tendo a falta de energia ali num bairro. Ao saber da informação e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com a central de operações para solicitar o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede, né? Normalmente, você tem uma pessoa lá na concessionária. Eu tive um colega que ele trabalhou por muito tempo. Eles tinham uma sigla, né, que era NOC. O que é esse NOC lá dentro da concessionária? Normalmente, esse NOC ele é o responsável por saber qual parte da rede está ligada e qual está desligada, né? Aqui em Goiânia a gente tem muito religador automático. Então, ele conseguia abrir um circuito só baseado ali nas informações da central de operações, né? Então, os responsáveis, né? Você tem que avisar em qual segmento de rede você está fazendo essa abertura para que, caso você tenha, né, um elemento lá, um religador automático, ele não rearme, né, baseado ali nas informações da tela, né? Lá, às vezes ele tem lá um IHM das informações do sistema de distribuição todinho. Então, é uma TV gigantesca. Normalmente eles trabalham com 2, 3 telas para fazer todo esse controle, né? Então, hoje, pelo menos na região aqui, esse sistema ele é bem utilizado, né? Com relação a esse controle de que está ligado, o que não está desligado, para fazer também um controle de carga, né? Então, isso é muito importante que seja feito, tá? Então, tem os responsáveis por fazer esse controle, né? E aí, nesse caso, ele solicitou, né, a central de operação que ele iria fazer lá um processo de desenergização num segmento de rede. E aí, aqui, vamos supor que ele
notifico o NOC, né, que seria a função desse colega meu, e aí ele fica sempre atento ali, ó, para processo de reenergização de energia, né? Isso não acontece. Após isso, juntamente com a equipe, ele se deslocou para o local para verificação do sistema e efetuar a manutenção, né? Então, ele avisou ali o COD, que tanto é que é um procedimento próprio, né? Só para você avisar a COD, ele tem um procedimento próprio, né? Que a gente chamou lá de POP 001, né? Que era essa notificação da COD. Após isso, juntamente com a equipe, deslocou-se. Ah, tá aí, já li, né? Ao chegar no local, ele já estava utilizando os EPIs e passou então a preparar a área e realizar a verificação do defeito com a utilização de equipamentos de verificação de tensão suspenso pelo bastão de manobra. Fabrício constatou que a suspensão de energia foi ocasionada por defeito na chave fusível, né? Então, basicamente, a chave fusível ali, às vezes teve um sobreaquecimento, né? Algum problema, um curto-circuito, e aí ela desarmou, né? Então ele identificou que foi através disso. Como é que ele fez isso? Utilizando ali um bastão de manobra juntamente com um detector de tensão, que é um elemento, né, bastante utilizado aí, principalmente porque é um dos elementos e um dos passos lá da NR 10 que trata sobre trabalho em sistemas energizados. Tá? Então, qual que é a nossa atividade, então? Ó, ele pergunta aqui: ajude Fabrício a realizar a manutenção de uma chave fusível desenergizada. Na atividade, busque responder os questionamentos. E aí ele te pergunta, né? De que forma a área deverá ser preparada? Quais os equipamentos de proteção são necessários? E aí ele pede, né? Elabore o fluxo operacional para a realização da manutenção. E aí, por fim, ele te pergunta qual que é o procedimento que deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer a energia. Então, eu coloquei lá na plataforma para vocês alguns procedimentos que englobam, né, essas funções aqui. E aí, dentro dessas funções, de que forma a área deverá ser preparada? Nesse de que forma a área deverá ser preparada, a gente tem aqui, ó, coloquei para vocês a POP 003, que é sobre sinalização e isolamento da área. Ele fala, né, todos os passos para que você tenha, né, uma área isolada, às vezes consiga respeitar as zonas, né, a zona controlada, a zona de risco, baseado no nível de tensão, né, obviamente, que está lá na NR10, tá? Então, primeira coisa, para que você faça esse processo, você tem que retirar os cones do veículo, né? É um primeiro passo. Segundo passo, transportar os cones até o local escolhido para o posicionamento. Quem são os responsáveis por executar essa ação? Motorista e eletricista. Tem os riscos e as medidas de controle para esses riscos, né? Então, dentro de um procedimento operacional, a gente tem também a APR, né? Que seria basicamente o desenvolvimento, o risco e o controle, tá? Então, transportar os cones, posicionar os cones no local devido, instalar a fita zebrada ou corrente de sinalização sobre os cones, evitar que pessoas transitem no interior da área delimitada. Tá? Então, bem simples, né? O passo de preparação daquele ambiente. Basicamente, você tem que cumprir 5 passos, que é retirar o cone, levar o cone até o local, fazer ali, cercar a área, né? E garantir que ninguém passe dentro daquela zona controlada, tá? Então, é um passo a passo bem simples que muitas das vezes a gente esquece, né? Esse procedimento. Até que esse procedimento é tão simples que é bem complicado de esquecer. Mas tem procedimentos que são mais complexos, né? Quais os equipamentos de proteção são necessários? Esse aqui tem a sugestão, né? Já vou abrir a sugestão de resposta dessas atividades para vocês verem o que eu descrevi. Só um minuto. Opa, específico. Atenção. E essa aqui, ó. Então, dentro dessa sugestão de resposta que eu fiz para vocês, né? Então tá lá, ó, de que forma a área deverá ser preparada? Estacionar a viatura, né? É um dos procedimentos também. E aí, se a gente pegar lá aquele procedimento que eu disponibilizei para vocês, muito provavelmente em algum dos procedimentos vai ter a POP, acho que é 02, se eu não me engano. Ó, se eu chegar aqui, ó, abrir as POPs, a POP 1
é receber autorização do COD. POP 2, estacionar o veículo. POP 3, sinalização e isolamento. Então, estacionar o veículo, né? Você tem que cumprir essas etapas. Vamos colocar um do lado do outro aqui, que fica mais fácil para a gente acompanhar o que, que tem de procedimento. Então, estacionar o veículo, depois, né? Obedecer à legislação de trânsito e ao procedimento de estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho. Terceiro passo, né? Referente à forma de preparar a área. Preencher conforme a norma de procedimento de análise preliminar de risco. Então, quando você chega num local para fazer essa manutenção, você também vai ter que preencher essa análise preliminar de risco, que você tem que olhar, né, quais os riscos inerentes àquela atividade que você está fazendo. Ó, tem risco climático? Você deve prestar atenção. Tem, às vezes, um curto, às vezes a rede não está em bom estado, o poste ele pode não estar em bom estado, né? Tem postes de madeira, então você tem que ficar atento a essas análises para evitar qualquer tipo de problema. Então, é um dos passos importantes fazer essa APR, né? Depois, sinalizar e delimitar conforme o procedimento, né? Que é o procedimento de estacionar e sinalização e delimitação da área de trabalho, que é aquele que eu mostrei para vocês. Solicitar ao centro de operações autorização para intervir no sistema. E nota, né? O que você tem que fazer quando você for solicitar essa autorização? Usar sempre linguagem padrão para evitar falhas de comunicação, né? Nunca utilize gírias, né? Ou regionalismo, né? Algum termo que não é o termo formal para se comunicar, porque você pode gerar ali um problema de comunicação. Às vezes você fala, né, num tom de brincadeira, o cara fala assim, ó, não, então você vai começar a fazer o serviço aí, você fala, não, tô aqui só para olhar. E aí o cara não ri, não gera nada, né, de comunicação. Quando é fé, realmente o cara jurou que você estava fazendo, realmente só para olhar, né? O cara nunca sabe, às vezes ele está com uma demanda muito alta, ele só ignora aquele não que você falou e aí vai seguir o serviço dele. Então, jamais faça brincadeirinha, né? Esse momento, principalmente quando você está trabalhando com média e alta tensão, né? Nunca faça brincadeirinha, jogo de palavras, né? Então, esse não é o momento para você ter essa postura, né? O mais próximo de uma postura séria é o ideal, tá? Quais equipamentos de proteção são necessários? Então, aqui eu citei alguns, né? Já tem vários, inclusive, mas vocês estão aí à disposição para citar mais equipamentos. Eu acho que é importante que vocês pesquisem, né? Quais são esses equipamentos utilizados em processo de manutenção de sistemas elétricos de potência, tá? Então, eu coloquei aqui, utilizar botas, luvas, né? Obviamente, você tem que prestar atenção qual o nível de tensão desses equipamentos, né? Luva principalmente, ela tem um nível de tensão. Você tem que olhar se ela foi testada, né? Se ela passou dos testes ali. Às vezes você utilizou um megômetro, né? Para testar a resistividade. Você aplicou uma tensão alta e ela suportou. Não, ó, tem um furinho ali do tamanho de um alfinete. Normalmente na luva, né? Luva de borracha. Você tem que soprar e ver se fazer um teste de estanqueidade. O que que é esse teste de estanqueidade? Ela não pode vazar, né? Você sopra ela aqui, fecha e vê se tem algum lugar vazando, né? Porque se tiver algum lugar vazando, ela não deve ser usada, né? É um ponto de fuga de corrente. Então, isso aí não pode ser utilizado. Né? Olhar sempre o CA, né? Que é o certificado de aprovação dos equipamentos. Capacete também. Roupa em brim para eletricista, né? Que é fogo retardante. Óculos de proteção, protetor auricular, cinto de segurança tipo paraquedista, luva de borracha, de novo, né? Ele colocou. Isso aqui seria aquela luva de tecido, esse aqui é uma luva de borracha, mangas de borracha e luvas de cobertura por classe de tensão de rede, né? Dependendo se você, às vezes você está trabalhando ali em um sistema de média, onde no mesmo poste passa dois circuitos. Né? Isso aqui acontece demais. Às vezes você está no centro, tem um circuito de 13,8 passando em cima, outro circuito de 13,8 passando embaixo, um está numa rede tipo N, né? Com a cruzeta centralizada, outra está numa rede compacta, né? Ainda mais quando você tem poste com rede compacta próxima a subestações. Então você tem 3, 4 circuitos, né, trifásicos de média tensão saindo. Então isso aqui acontece, e aí você tem que utilizar alguns métodos, né,
que é o que seria a manta isolante, que é um objetivo da segunda atividade. Depois a gente cita um pouco mais sobre eles, tá? E aí também, né, temos lá os dispositivos de proteção coletiva, e aí aqui em cima é só individual, né? Aqui embaixo tem os dispositivos de proteção coletiva, que é os cones de sinalização, fita de sinalização, grade metálica e manta isolante, né? São alguns dos equipamentos que você tem que trabalhar quando você vai fazer esse tipo de manutenção, tá? Mesmo que mais simples. E aqui ele fala, né? Elabore o fluxo operacional para a realização da manutenção. Onde que esse fluxo ele está disponível para vocês? Aqui foi só um exemplo, mas o ideal que vocês façam é descrevam o passo a passo da forma que vocês entendem, né? Ser os passos ideais. Então, eu coloquei aqui, mas o que que você pode fazer nesse elabore o fluxo operacional? Você vem aqui, é indispensável que você leia, deixa eu só abrir aqui esse processo aqui, ó, substitui a POP 107, que é de substituir elo fusível. Clica nela, você vai ler e vai descrever o passo a passo do que você acha que é importante. Então, primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro passo, seguir a central de operações e distribuição. Segundo passo, estacionar o veículo. Terceiro passo, isolar. E o quarto, inspecionar e analisar visualmente as condições do ambiente para a realização da tarefa. Tá um ambiente com clima ameno, né? Tem risco de chuva? Calma, vamos executar depois que acontecer cair a chuva ou algum tipo de adversidade climática. Quinto passo, planejar a execução da tarefa. Então, antes de começar qualquer coisa, planeje, né? Às vezes você executa mais passos do que é o necessário porque você só chega fazendo, né? Ou é muito apavorado, não tem paciência para analisar os elementos. Equipar-se com os EPIs, selecionar as ferramentas adequadas. Aqui, aí ele coloca aqui, né? Depois que seleciona as ferramentas adequadas, você vai ter um procedimento só para posicionar a escada no poste. Você vai ter um procedimento para comunicar o COD. O que que eu falei para vocês? Antes de executar a atividade, você tem que falar, ó, COD, cheguei, já está tudo pronto. Não rearma esse segmento de rede aqui, pelo amor de Deus. Tá? Então, você garante, né, que o COD está ciente da situação, que seria lá os responsáveis. Subir no poste com auxílio de escada, também tem um procedimento. Receber a vara de manobra do ajudante, né, que você vai utilizar para fazer a retirada. Retirar o cartucho da chave fusível cujo elo esteja queimado, né? Então você tem que retirar o cartucho lá do suporte do cartucho, abrir a tampa do cartucho. Então entra dentro daquilo que eu falei para vocês, né? Dentro do vídeo que vocês viram. Abrir a tampa do cartucho, certifique-se da amperagem do elo fusível. Então, se não está descrito, né? Muito provavelmente vai estar descrito lá. Ou você verifica com COD, ou você verifica, né, com o responsável lá da subestação, ver qual que é o tamanho do transformador que alimenta uma subestação local. Então, isso tudo você tem que levar em consideração, tá? Retirar do cartucho o elo fusível queimado. Então, você desenrosca aquela porca lá da parte do chicote, tira ele e faz a substituição pelo outro, né? Instalar no cartucho o elo fusível novo, recolocar o cartucho na chave. E aí você vai, né, comunicar ao COD que realizou a manutenção, reenergização do trecho, descer do poste com auxílio de escada, e todos os itens novamente são com os procedimentos. Tá? Então, nada foge dos procedimentos. Recolher ferramentas, equipamentos e materiais, acessórios e guardá-los no veículo, recolher a sinalização, e aí você vai finalizar esse primeiro momento, que é só uma manutenção de um elo fusível, né? Utilizando ali esses equipamentos. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tem outro item aqui, ó. Eu tenho outro procedimento que eu posso até colocar para vocês, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Que é um visual, só que ele é mais antigo, mas ele também atende, né? O que a gente precisa, a substituição de elo fusível. Então, basicamente, aqui a gente tem, né, uma vara telescópica, vara de manobra telescópica, então ela alcança mais, então você não precisa, às vezes, não subir numa escada, né? Você tem lá uma chave inglesa, uma chave de fenda, você tem um DAC, né? Às vezes você precisa abrir o circuito para fazer a manutenção. Circuitos em carga, né? Então você utiliza lá
um desses dispositivos para extinguir o arco elétrico. Aqui tem a vara de manobra convencional. Aqui você tem lá uma rede que utiliza, né, rede beco. Muito provavelmente essa aqui é a B4, né, que ela tem duas ancoragens. Tá? Então, você tem aqui, você vai fazer a substituição. Ele mostra, né, que estão as todas abertas. Você vai e leva, né, a vara, nesse caso a verdinha, telescópica, com a ponteira universal para tirar ali o cartucho. Retira o cartucho, desce com o cartucho, desparafusa, né, a vara, a parte do chicote aqui. Retira o elo fusível, coloca o elo fusível de novo, dá uma volta, fecha esse elemento aqui. Ele utiliza ali um alicate para fechar, corta, né, a pontinha que sobrou, como foi instruído lá, e com a vara telescópica ele coloca novamente o cartucho lá no porta-cartucho, né, basicamente. E aí ele tem, né, os equipamentos todos novamente, né, instalados. E aí seguiu o procedimento de reenergização, né? O primeiro, o mais distante, depois o mais próximo. Nesse caso, como é beco, né? Tem que olhar qual que é a ordem. Normalmente eu só sei da normal, que é a mais usual, né? Mas tem uma ordem definida dentro dos procedimentos. Rearmou todo mundo, ligou lá no COD, ó, finalizei o serviço aqui. Pode reenergizar, pode religar o religador automático, né? Então, pode mandar a brasa aí, não precisa seccionar mais, né? Então, é dessa forma que é realizado esse procedimento, beleza? Vocês tenham uma visão, né, desse procedimento. E aí aqui embaixo, né, depois que você descreve o passo a passo, ele te pergunta qual que é o procedimento que deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer a energia. Aqui, ó, eu coloquei vários passos. Aqui eu coloquei 25 passos. Esses passos, basicamente, eles são baseados, né, naquele procedimento, né? Aqui eu coloquei um fluxograma, né, um fluxo operacional. Aqui, ó, em vez de vocês colocarem o passo a passo, você pode colocar aqui, ó, só o procedimento. Até porque eu mostrei para vocês, ó, você pode colocar aqui é só o procedimento 107. Opa, 107. Que ele trata sobre o quê? O procedimento 107, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. É substituição de elo fusível. Aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, copiar isso aqui, ir lá na atividade para não colocar tantas informações e colar somente o nome do procedimento, até porque esse passo a passo que eu coloquei aqui embaixo é a descrição do procedimento que eu coloquei lá em cima, né? Então ele coloca aqui, ó, vamos ver, ó. Confirmar se há corte visível de todas as possíveis fontes de alimentação, caso contrário, providenciar a abertura das chaves, eliminando todas as possíveis fontes de alimentação. Após a abertura da chave, se necessário, desconectar os 3 grampos da linha viva dos jumpers, né, superiores da chave. Operar o bastão pega tudo pelo punho ou a vara de manobra no mínimo pelo terceiro estágio. Realizar a abertura da chave conforme o procedimento. Instalar placa de sinalização, realizar teste de ausência de tensão na baixa tensão, isso aqui é muito importante. Normalmente nas redes elétricas, quando a gente está fazendo manutenção na média, embaixo da média tensão nós temos a baixa tensão, né? E aí é importante que a gente garanta, né, que a baixa tensão também não esteja em operação, para que a gente não se confunda, né? Não, vou trabalhar com a média e deixa a baixa lá. Não, tem que fazer essa verificação. Utilizar os EPIs, realizar teste. Então, todos esses itens, né, vamos ler aqui, ó. Realizar teste conforme o procedimento de teste de ausência de tensão. Muito provavelmente vai ter um procedimento só para instruir com relação ao teste de ausência de tensão, ali com detector de tensão, tanto na baixa quanto na média. Para o serviço realizado do solo, procurar a posição segura, né? Você está utilizando ali uma uma vara de manobra, né? Telescópica. Então você está fazendo ele do chão. Então você tem que levar em consideração essas posições, né? Para você não ficar ali, às vezes, bamba, né? Por conta do peso. Instalar o conjunto de aterramento temporário, seguindo, né, o procedimento da NR10 para manutenção em circuitos desenergizados. Retirada da chave fusível, fixar a sacola balde de lona em local seguro, de fácil acesso.
Quando você vai subir, né, num balde, então, ou quando você vai subir num balde, ó, quando você vai subir em uma escada, né, tem um procedimento para guardar, né, esse recipiente de lona para, às vezes, você guardar ele e descer da escada. Retirar o porta-fusível e o jump da chave fusível e ser substituído é como acondicioná-los do balde, desconectar o jump da parte superior e inferior da chave fusível, retirar a chave fusível descendo ao solo utilizando corda de serviço ou carretilha, né, quando você está fazendo esse serviço em cima de uma escada. O eletricista do solo deverá substituir a chave fusível danificada pela nova, içar pela corda de serviço ou carretilha a sacola balde de lona contendo a chave fusível nova, né? Isso aqui, ó, entra muito quando você está fazendo um serviço num guindalto, né? Então aí você vai precisar, pra você não ficar descendo o guindalto e posicionando, né? Você só desce esse balde de lona e aí ele vai, né? Faz a substituição e volta o balde de lona lá pro guindalto, para não ficar descendo ali o cesta aéreo, tá? Retirar a chave fusível descendo ao solo utilizando corda de serviço, o eletricista do solo, já li. Instalar a chave fusível e reinstalando o mesmo porta-fusível, se estiver adequado. Reconectar os jumpers, o primeiro da parte inferior e o segundo da parte superior da chave fusível. Retirar o conjunto de aterramento BT e MT. E normalização do sistema, descer do poste ou do cesto aéreo, né? Então, existem essas duas possibilidades, por isso que eu escrevi essas possibilidades, para vocês entenderem. Vai informar ao centro de operações a conclusão do serviço e a retirada dos aterramentos e aguardar autorização para a normalização do sistema. Após receber a autorização do centro de operações, realizar o fechamento das chaves das possíveis fontes de tensão, retirar a placa de sinalização e informar ao centro de operação dos dados de conclusão de serviço executado. Finalizou. Tudo isso que eu falei aqui, ó, são passo a passos contidos dentro dos procedimentos, tá? Então, você pode substituir essa resposta grandona aqui pelo procedimento. Mas dentro do fluxo, eu quero que vocês descrevam, né, o passo a passo desse procedimento. Então, o que que ele colocou aqui como um fluxo operacional para a realização dessa manutenção no elo fusível? Ele notificou que foi a necessidade da intervenção, ele observou a previsão do tempo, solicitação, né, da central de operação, permissão para execução do serviço, né, da central de operação, ele preencheu, né, a análise preliminar de risco, fez a inspeção e a preparação da área, instalou a placa de sinalização, confirmação do COD e recebimento do código de operação. Então, além de solicitar, aguardar a confirmação, executa a manutenção, termina a manutenção, né, libera a área e solicita o fechamento da ocorrência por parte da central de operações, tá? Então, esse é o fluxo, né, o passo a passo para a realização dessa manutenção, né? E esse de baixo é o procedimento. Então, o fluxo é diferente do procedimento. Procedimento, basicamente, é aquele normatizado, né, que se eu for lá, eu vou executar do mesmo jeito que se outra pessoa for lá, tá? E o fluxo é o passo a passo, né, basicamente, das atividades que você vai executar de uma forma mais simplificada, só para você entender, né, o que que vai acontecer. Eu não preciso falar que eu vou subir na escada, que eu vou retirar. Não, vou falar assim, ó, eu vou executar a manutenção. Ele é muito mais abrangente, né? Abrange ali a parte de subir na escada, a parte de pegar uma vara de manobra, a parte que executa realmente a troca do elemento fusível, né? Do elo fusível, tá? Então, basicamente, é nesse contexto que é para vocês desenvolverem essa atividade. A atividade em si é sobre a ação da troca de um elo fusível, né? E aí você vai respondendo todos esses itens. Essa aqui é uma sugestão de resposta para vocês. Dúvidas sobre essa primeira atividade? Para mim, não. Não? Tranquilo. Beleza. Então vamos passar para a segunda agora para vocês entenderem. A segunda, na teoria, é um serviço em rede energizada. Então já mudou o patamar, né? A gente está falando de processo de redes energizada, que é lá do item 10.5 da NR10, que ele fala, né, sobre segurança em instalações elétricas desenergizadas. Para garantir que você está desenergizando, seguir os passos, né, do A ao F aqui.
seccionar, impedir a reenergização, constatação da ausência de tensão, instalar o aterramento temporário, proteção dos elementos energizados e instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Para o caso da segunda, no caso da segunda atividade, vamos ler aqui. Fabrício obteve um excelente desempenho nas execuções de seus serviços de manutenção e, com isso, foi promovido a gestor operacional. Ó, que beleza! Então, virei eletricista de sistema elétrico potência, virei eletrotécnico, fiz as manutenções corretas, né? Até porque a gente não consegue virar gestor sem trabalhar ali no chão de fábrica, sem conhecer todos os procedimentos, ou parte deles e entender os outros, né? Então, isso é importante, né? Que a gente tenha essa vivência de chão de fábrica, de chão de rua mesmo, né? De trabalhar em sistema elétrico potência, para que a gente almeje, né, novos cargos. Você não é só chegar, fazer um curso técnico, às vezes, não ter tanta experiência. Para quem já tem experiência, para quem é eletricista, isso aqui, nossa, é um patamar acima, né? Que agora vocês vão almejar cargos de gestão. Então, isso aqui é importante, tá? A experiência nas áreas são importantes. No período em que atuava no campo, ele verificou que existiam diversas falhas no sistema de operação, como, por exemplo, a execução apenas de manutenção corretiva, gerando um aumento elevado de custo operacional. Então, basicamente, ele só tinha, né, lá na empresa dele, só tinha essas manutenções corretivas. Às vezes é um elo fusível que cai, um curto-circuito que dá, uma falta de dimensionamento de transformador, né, aí fica caindo energia. Às vezes um ajuste de tap, você está queimando alguns eletrodomésticos, né? Lá você deixa de ajustar o tap transformador para começar a ter uma falta de eficiência no funcionamento dos eletrodomésticos ali de uma região. Então, isso é importante que você também leve em consideração, né? Não fazer só manutenção corretiva. Às vezes conseguir fazer também as manutenções preventivas, né? Que é quando você eventualmente visita o local para fazer a avaliação dos equipamentos dentro dele. Às vezes um religador, uma chave fusível. Isso a gente sabe que é quase que impossível acontecer, né? Essa preventiva é muito complicado, principalmente sistema elétrico de potência, que a gente está falando de toda uma rede de distribuição, toda uma rede de transmissão e não tem mão de obra suficiente, né? Para ficar lá eventualmente fazendo manutenções anual, né? Então isso aí é importante que vocês já tenham em mente, né? Que isso acontece pouco, tá? Então, ao realizar a inspeção, ele falou, né? Ao realizar a inspeção, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos padrões e segurança de padrões de segurança e de qualidade. Os índices de acidentes eram altíssimos. Diante desse cenário, Fabrício percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preventiva em atendimento ao memorial descritivo padrão da empresa. Então, o que você vai fazer nessa atividade? Lembrando que é só atividade 2. Ajude Fabrício a planejar uma manutenção preditiva no sistema elétrico de potência energizado. Na elaboração, busque atender as informações relacionadas. De que forma a área deverá ser preparada? Quais os equipamentos de proteção individual, coletiva devem ser utilizados? Planeje ajustes dos componentes elétricos. Quais os procedimentos são necessários para a realização da manutenção preditiva? Em sistemas energizados, quais os componentes que mais demandam manutenção e dimensione a mão de obra, né, para uma manutenção preventiva. Muito provavelmente, deixa eu ver aqui, ó, eu não acabei não vendo se tinha o, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Energizada. Energia. Deixa eu abrir. Sem auxílio de. Não, ele não vai ter procedimento. Deixa eu ver, ó, substituir esse transformador com auxílio de guindalto com AT energizada. Esse aqui é com AT guindalto energizada. Então aqui, ó, ele tem alguns procedimentos que também são trabalhados com a rede energizada. Só que no que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei só os procedimentos que eu conheço dentro desse processo, tá?
Deixa eu mostrar aqui para vocês a folha sugerida, algumas respostas sugeridas. Então, basicamente, né? Esse é o nosso procedimento, que a gente vai ter que fazer uma manutenção preventiva em um sistema energizado e a gente tem que levar em consideração alguns outros elementos. Então, a primeira pergunta que ele faz é: de que forma a área deverá ser preparada? Com relação à preparação da área, não se modifica, né? Só tem que levar em consideração lá aquela zona de risco, né? A zona controlada da NR10, né? Então, lá no final da NR10, ele tem, né, as informações de zona de risco, zona controlada, zona livre, né? E essas zonas, elas estão diretamente ligadas à faixa de tensão. Quanto maior a tensão que você está realizando a manutenção num circuito teoricamente energizado ou não, né? Maior vai ser a distância, né? Do raio de delimitação entre a zona de risco ou zona controladas em metro, tá? Então, isso aqui você tem que levar em consideração. Para uma rede de 10 a 15 kW, o raio de delimitação da zona de risco, 0,35, né? E aí, isso aqui é metros. E aqui, a zona controlada, 1,35 metros. Então, sempre ficar atento, né? E esses valores aqui, eles são dados em quilovolts, tá? Então, é sempre importante que vocês observem, né? Então, tem aqui a rede, né? Então, tá aí para vocês observarem também, né? Ficar como uma leitura secundária aí para vocês. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, eu acho que é essa. Acho que é essa. Ó, atividade 2. Então, colocar seu nome, a data, né? O polo aí que seria a unidade, o nome do professor. Aqui ele coloca quais equipamentos de proteção individual e coletiva devem ser utilizados. Nesse caso, colocou a mesma coisa, né? As luvas, capacete, todos os itens iguais. E colocamos também os EPCs iguais, tá? Planeje ajuste dos componentes elétricos. Então, basicamente, como é que a gente vai executar essas manutenções? A gente precisa de alguns componentes a mais, né? Que a gente não estava utilizando ali num primeiro momento em equipamentos energizados. E aí a gente tem, né, aqueles lençóis bipartido, inteiriço, cobertura flexível para condutor. O que que são esses? São basicamente aqueles, né, elementos laranjados, né? Que ele tem essa função de fazer isolar, né? Ixi, aquele. Deixa eu ver se ele é, elétrica. Vamos colocar aqui. Então, basicamente, são aqueles componentes, né? Aqueles lençóis de borracha que ele tem essa função, né? Para evitar que você entre em contato com algum elemento. Aí tem esse aqui, que seria o bipartido, para você, às vezes, né? Fazer a inserção na rede, né? Tem os inteiriços, né? Vou colocar aqui, ó, inteiriços. Ixi, aqui não apareceu. É só o inteiriço. Esse que não tem, né? É basicamente a furação, né? E aí tem esses elementos que são componentes, né? Emborrachados para que você não entre em contato, né? Coberturas rígidas para baixa tensão, prendedores para lençóis, né? Então esses elementos, eles têm uns prendedores, né? Para que você fixe ele lá na, deixa eu ver se vai aparecer na rede. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então você vai fixar, apareceu um monte de outros aqui, mas basicamente é esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Aparece aqui, ó. Então tem os prendedores, né? Também com a parte externa, a parte da ponta dele emborrachada, né? Para evitar, como a borracha é um dielétrico, né? É um elemento não condutor. Então é importante que a gente utilize esse processo para fazer a manutenção em sistemas energizados. E aí aqui eu coloquei para vocês, ó, quais os procedimentos são necessários para a realização da manutenção preventiva em sistemas energizados. Eu coloquei aqui só um item, tá? Então, vocês podem colocar só o item ou podem ir lá na norma NR10, dentro da NR10 do item 10.6, subindo aqui. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. E o item 10.6 é segurança em instalações elétricas energizadas. E aí tem vários pontos, né, que você tem que ficar atento quando você vai realizar esse processo. Ó. Um item, né? Um exemplo aqui para vocês.
As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente pode ser realizada por trabalhadores que atendam ao que estabelece ao item 10.8. O que diz esse item 10.8? Ele fala sobre os profissionais habilitados, qualificados, capacitados e autorizados. O que é um profissional habilitado? Profissional habilitado é aquele profissional que é ou engenheiro eletricista ou técnico em eletrotécnico que está credenciado, né, a a um conselho, né? Então você tem lá o CREA ou você tem o CFT. Se você é um profissional formado com diploma e com registro no conselho, você é um profissional habilitado, tá? Qualificado. O que é um profissional qualificado? Qualificado é quando você tem a sua formação, né? O seu diploma, né? Você não tem necessariamente o registro, mas você tem o seu diploma, né? Então, eu posso ser um profissional qualificado, que eu tenho um curso superior, um curso técnico, e ministrar curso para outras pessoas, porque eu tenho o quê? Qualificação, né? Eu tenho uma qualificação. Capacitação é os profissionais que são desenvolvem, né, fazem os cursos dos qualificados. Então, você como técnico, né, você chega numa empresa, você está qualificado a instruir cursos de capacitação, tanto instruir quanto assinar cursos de capacitação, tá? Então, até NR10, né? NR10, quem assina um curso, né, ministra um curso de NR10, normalmente é um técnico em eletrotécnica que tem bastante conhecimento na área, tá? Então, se você faz um curso de NR10, você é capacitado, né, para executar uma ação. E autorização, basicamente, né, quando você é liberado para executar uma ação, né? Você tem uma ordem de serviço para executar uma ação. Então, tem essas características e você tem que atender essas características para desenvolver essas atividades, né? Ser um profissional capacitado e ter autorização para desenvolver essas atividades. Não necessariamente você precisa ter uma qualificação, um diploma, e nem precisa ter habilitação, né? Você não precisa ter habilitação para executar um serviço num sistema elétrico de potência, né? Você não precisa ter o seu CREA ou o seu CFT necessariamente. Você precisa ser capacitado e autorizado a desenvolver, né? A junção aí para que você faça uma ação ou desenvolva uma atividade dentro de uma empresa, né? Você pode ser um eletricista de sistema elétrico, você pode ser um eletricista pedial, contanto que você tenha uma capacitação, né? E aí, normalmente, as empresas, quando elas vão executar, vão te mandar para executar uma tarefa, normalmente ela te dá um curso, e aí é muito importante que depois que ela te oferece esse curso, ela vai passar lá um documento para que você assine. Por quê? Porque dessa forma você garante, né? Meio que você atesta que você realmente viu aquele conteúdo, ó. Você vai executar um sistema, uma manutenção sobre o procedimento 107, né? Que é aquele procedimento que eu mostrei sobre troca. Se chega lá, acontece um acidente, ele vai falar assim, ó, uai, não, a culpa não é da empresa, não, porque ele tem a assinatura dele aqui, ó, que ele foi capacitado a desenvolver essa ação. Ele não vai procurar se você tem CFT, não vai procurar seu diploma, ele vai procurar se você é capacitado para executar aquela ação. E se a empresa te capacitou, né, através de algum meio lá, de algum profissional lá dentro para realizar, e também vai olhar se você tem autorização, né? Porque aí se você não tem autorização, e aí a responsabilidade vai cair toda sobre você, né? Também. Então isso aí é muito importante. Então aqui ele fala, né, do item 10.7, que os trabalhadores têm que atender ao item 10.8. Aqui, ó, os trabalhadores que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, CEP. Então, se você precisa, né, você vai fazer se você vai trabalhar com a concessionária, não adianta só o curso de NR básico. Você vai ter que ter o curso NR básico e CEP, né, o complemento CEP, tá? Aí ele fala, né, sobre outros itens, os serviços de instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquele executado no sistema elétrico de potência, não pode ser realizados individualmente, sempre tem que ter alguém para acompanhar, né, porque você pode ter um problema lá, né, e precisar ali de algum atendimento, né, de uns primeiros socorros.
Ele fala aqui, né, antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço deve realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar a atividade e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço, né? Ficar atento a isso. Vou pular alguns aqui, vou deixar para vocês lerem depois. Mas basicamente, ó, intervenções em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos pela zona de risco, conforme o anexo 2 desta NR, mostrei lá para vocês o anexo 2, né, com relação à zona de risco, somente pode ser realizado mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos de dispositivos de religamento automático do circuito ou do sistema ou equipamento. Tá? Então, vários itens, né, que ele fala aqui sobre essa parte de manutenção em sistemas ligados, né, em redes energizadas. Então, é importante que vocês fiquem atentos a esses itens. Deixa eu voltar lá para a atividade, que senão a gente... Então, item 10.6 é justamente o procedimento para executar a instalação em redes energizadas, tá? Lá da NR10. Quais são os componentes que mais demandam manutenção? No dia a dia, né, dos eletricistas, né, do pessoal que trabalha, né, no sistema elétrico potência, você tem algumas manutenções que são mais frequentes. Quais são? Normalmente é no elo fusível, né, que tem a queima, a chave fusível, isolador de pino, né, ele pode entortar, mas normalmente deixa entortar e fica ainda, né? Cabo de saída, normalmente esse cabo de saída ele fica enzinabrado, né? É como se fosse um processo de corrosão, e aí ele perde um pouco do contato. Isso aí também acontece muito, né, na entrada de energia do padrão, que aí ele fica um pouco enzinabrado, principalmente o neutro, e aí você vai ter que cortar a pontinha dele e fazer a rederivação, né, para que você tenha um atendimento normal. No transformador, às vezes você tem que fazer um redimensionamento, né? Principalmente hoje, que a gente está falando aí de... Tá muito em voga, né? O tal da energia solar. Tem pouco estudo, né? Até esses dias era para eu entrar numa uma das áreas lá da Equatorial que era sobre esse estudo, né? Que analisa os impactos, né, da energia solar com relação ao transformador, até porque o transformador foi feito, né, para vir do primário e sair para o secundário, né? E aí a gente vai começar a instalar energia solar em todas as casas e vai ter um retorno dessa energia. E aí vai vir do secundário e vai voltar para o primário. E a gente tem que fazer essa avaliação, né? Às vezes você tem lá um transformador de 75 kVA que você tem uma 20 usinas alimentando ele e dá 100 kVA. Então, já está fora dos parâmetros, né, que foram definidos, tanto parte quanto referente à potência, né, que ele está recebendo mais potência, com relação à corrente, às vezes você tem um sistema de proteção do transformador que não consegue suportar. Então, essas análises, elas precisarão ser feitas, né? Então, é uma área aí que está em crescente, essa parte de análise de rede, né? É uma área que exige também profissionais, né? Então, tanto de nível técnico quanto aí para quem quer cursar um tecnólogo, né? Uma engenharia posteriormente, mas é uma área também boa, né? Para vocês estarem observando, tá? E dimensione a mão de obra, né? Então ele colocou aqui, né? Eu coloquei, na verdade, 3 a 4 eletricistas de linha viva, distribuição, já é o suficiente para fazer essa manutenção preventiva. Como ele não definiu exatamente o que é para ser realizado, a gente coloca, né, uma característica mais generalizada, tá? Dessa manutenção, beleza? E finalizou, né, essa atividade e é sucê, diga-se de passagem, ou ser bem rápida, só para a gente ter essas características, essa observação e sempre falando, né? Manutenção e operação do sistema elétrico de potência é procedimento operacional padrão. Não foge disso. Qualquer concessionária que você executar a manutenção, vai ser isso que vocês verão.